Olá, meu nome é Bernadette, eu sou professora da Faculdade Equipe, tenho mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuo já com a educação popular desde 1980, não vou aqui descrever muito para não revelar a minha idade, mas atuo também na gestão pública há uns 15 anos basicamente. E na aula de hoje nós vamos tratar de um tema importante que é como incidir na construção e no monitoramento das políticas públicas. Vocês sabem que as políticas públicas, ela vem de todo um direito já instituído na Constituição. Ela estabelece já nos objetivos fundamentais da nossa Constituição de 1998, desde a construção de uma sociedade livre, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a marginalização e a redução das desigualdades, assim como a promoção de todos. Isso está previsto nos objetivos fundamentais da nossa Constituição. No entanto, não basta estar garantido na nossa Constituição. Todos nós sabemos que a política pública, e já tem Habermas, enfim, diversas teorias que explicitam o que é política pública, ela é vista como uma forma de poder permanente, do exercício de construção do poder nas sociedades democráticas. Portanto, ela, por si só, ela agrega a necessidade de uma forte mobilização e da promoção dessas agendas que hoje estão nos direitos, mas que devem se pautar e deve se construir a agenda pública. Portanto, ela só se torna pública na medida que essas interações entram para a agenda de domínio público. Não basta estar na Constituição. E essa articulação, essa interação entre os diferentes atores que são conflitivos, que carregam seus interesses e expressam essa diversidade, ela se dá na esfera pública, que é justamente essa arena, né, onde muitas vezes não fica nem delimitado de uma forma muito clara o público do privado. Portanto, é nessa arena que nós denominamos esfera pública, é que se pautam as questões, se pautam as políticas sociais, se pautam os problemas sociais, se pautam a organização social, e é isso que vai consolidando a agenda das políticas públicas. No entanto, é um espaço contraditório. Nesse espaço, é nesse ambiente, produzindo essa agenda afirmativa, é que se faz necessário a constituição e a legitimação do debate público, da transparência, da construção e da elaboração das políticas públicas. Isso já é um tensionamento, porque para evitar que as políticas públicas sejam justamente produzidas em gabinetes, em fóruns governamentais e buscar de fato uma agenda participativa na construção das mesmas. Isso é o que traduz o conceito e a essência do que nós disputamos, que é uma sociedade democrática. Aqui tem um ciclo que eu quero explicitar um pouco, de que não basta existir o problema social, não basta a organização social. É fundamental que essa organização, que esse problema social se produza e tenha visibilidade no campo da agenda pública, para que de fato possibilite este movimento da tradução do problema na consolidação de um programa que tenha uma certa perenidade, que tenha um programa que consolide não só o atendimento a uma demanda social específica, mas que consiga ter no tempo e no espaço indicadores de resultado, metas de resultado, né, e que consiga de fato se consolidar como uma agenda importante. E aí a execução dos programas, o monitoramento, a avaliação, a revisão, e assim tu vai consolidando nesse ciclo, né, de consolidação do que seria uma política pública. Os canais de participação, gente, eles são os mais diversos possíveis. Eles podem tanto se dar nas audiências, nas conferências, nas mobilizações sociais, na visibilidade do programa, nas mídias alternativas, nos conselhos de direitos constituídos, nos espaços do legislativo, na mídia, inclusive. Portanto, dar visibilidade ao problema são as diversas estratégias que os atores
acabam se mobilizando para isso. Os movimentos sociais têm as suas diversas características, desde ocupação de rua, ocupação de áreas públicas, né, trazendo demandas, mobilizando, fazendo abaixo-assinados, enfim. As estratégias são as mais diversas possíveis. E aqui, alguns exemplos das importâncias das conferências, né, para a consolidação. Muitas dessas conferências mobilizam desde a nível local, estadual e nacional e também se desdobram, é óbvio, para que as resoluções, as diretrizes aprovadas nessas instâncias aconteçam, é necessária resistência. E nós temos aqui um conjunto de mobilizações sociais que estão aí acontecendo em todo o país, né, para poder garantir exatamente que essas políticas não sofram um retrocesso. Portanto, não basta estar na Constituição, não basta a Constituição nos programas, né, os compromissos sociais. Se isso não tiver um permanente monitoramento e uma ação, de fato, para que isso saia, inclusive, do papel e vá para a execução concreta, né, e com o monitoramento social, as coisas, infelizmente, ainda não acontecem. Então, eu diria que para a agenda dos movimentos e para a economia solidária, isso é fundamental. Bem, quando existe essa agenda, ela está constituída, os programas já começam a se delinear, é que começa então a se traduzir isso através de um orçamento. O orçamento, o modelo orçamentário do nosso país, ele também está instituído pela Constituição Federal e ele é composto do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Essas três instâncias, instrumentos, eles são fundamentais não só para o planejamento e execução das políticas, mas também para a definição dos recursos necessários para a execução das mesmas. Eles também orientam um conjunto de receitas e despesas, portanto, o planejamento orçamentário ele é fundamental porque concretiza a execução das políticas públicas. Falando cada um rapidamente, o PPA ele tem uma vigência de 4 anos, né? Ele tem como uma função estabelecer exatamente as diretrizes, os objetivos, as metas de médio prazo da administração. O PPA ele é elaborado no primeiro ano de toda a gestão, certo? Ele começa a ser executado no segundo ano de cada gestão e ele se estende para o primeiro ano da próxima gestão. E as leis de diretrizes anuais, a lei das diretrizes orçamentárias, eles traduzem anualmente, né, de uma forma mais concreta, as diretrizes que estão previstas no PPA. E orienta, inclusive, a construção da lei orçamentária anual, que é, de fato, aquela que estabelece quais os recursos necessários para que anualmente essa política tenha efetividade. Aqui, então, apresento um pequeno esboço, né? Como vocês podem ver, o PPA é um plano estratégico, ele orienta a ação governamental para os 4 anos, e no primeiro ano é o ano de elaboração do PPA. Posteriormente, em cada ano, o PPA ele é desdobrado num primeiro momento na lei das diretrizes e esta, então, ela se desdobra na lei orçamentária. Os prazos para a consolidação de todo esse projeto orçamentário, o PPA tem um prazo para ser encaminhado ao Executivo Municipal em 31 de agosto e ele deve retornar ao Executivo para sanção em 22 de dezembro. A LDO, de 15 de abril, volta a 17 de julho e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, 31 de agosto até 22 de dezembro. É importante observar que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro pode ser iniciado sem a prévia inclusão no Plano Plurianual, na LDO, em todos os níveis, né? Portanto, o orçamento público ele se dá tanto a nível municipal quanto estadual e a nível nacional. E aqui é importante que a gente controle exatamente esse tipo de execução. E aí a importância do controle social,
né, através dos mecanismos que a gente dispõe e acompanhando o debate da prestação de contas do orçamento dos municípios, do Estado e também a nível federal. E aí as experiências de orçamento participativo, né, algumas melhor estruturadas, outras nem tanto, mas ela é fundamental, garantir a participação popular no processo de construção, não só da política pública, mas também da questão orçamentária. Existem diversas estratégias hoje, sistemas de monitoramento que possibilitam a qualquer cidadão, movimento social que faça o monitoramento. Eu vou apresentar rapidamente algumas que ajudam a produção do controle social, que é tão fundamental para garantir que o orçamento público não só se estabeleça com caráter participativo, mas que efetivamente atenda aos direitos e às políticas públicas. Aqui nós temos, então, algumas previsões do que está previsto na Lei das Diretrizes Orçamentárias Anuais em 2017 para a economia solidária. Óbvio que teria que fazer toda uma exposição em relação ao conjunto de ações que está previsto nos diferentes ministérios, mas eu peguei os principais. No Ministério do Trabalho, há uma previsão de 44,1 milhões. No Ministério da Comunicação, há uma previsão de 51 milhões para avançar o processo de democratização das tecnologias de informação. Direitos e Cidadania, nas mulheres, há uma previsão de 16 milhões. E também outras tantas, né? Também na área da habitação está previsto recursos na ordem de 7,2 bilhões. Por óbvio, esses recursos eles vão estar sendo implementados de acordo com os projetos e as políticas e as ações que nós estaremos incidindo. Aqui são algumas estratégias, vocês podem pesquisar, é público o orçamento, então foi ali que eu trouxe esses dados, né? É público isso, vocês podem dar uma pesquisada em relação aos valores, ao que está sendo investido. Também nós temos uma importância muito discutível, inclusive, do que é uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ela, de um lado, cria as condições de que o nosso Congresso, os parlamentares, incidam sobre o orçamento público, né? A forma e quais são os interesses que orientam as emendas, elas podem ser completamente discutíveis, mas é importante saber que existe a possibilidade de encaminhamento disso e que isso está instituído em lei. Portanto, hoje, as emendas individuais dos parlamentares, elas podem ser até 25 emendas. O valor máximo que cada parlamentar pode encaminhar de emenda está na ordem de 15.319.000 e o período, isso é muito importante, né, é de 1º a 20 de outubro, que é onde o parlamento justamente começa a analisar a peça orçamentária e sugerir as suas emendas. Aqui vocês podem analisar também, num sistema de monitoramento do orçamento, né, o que foi investido, qual o programa, qual a cidade, né? Essas informações vocês vão ter depois os links direitinho para pesquisa, porque é importante que a gente tenha acesso a essa informação para poder, de fato, cumprir o nosso papel de monitoramento. Aqui também, e eu trouxe aqui, o quanto isso está na ordem do dia. Não é à toa que nós estamos tratando dessa temática nesse curso. E hoje a agenda, né, que aconteceu agora, recentemente em Santa Maria, traz exatamente a luta e a capacitação, a importância de se capacitar de um lado para disputar os fundos públicos nas políticas públicas sociais. Essa é a agenda do movimento da economia popular solidária. A implementação do Plano Nacional de Economia Solidária de 2015 a 2019 e aqui, ó, gente, o monitoramento e a execução do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da LOA, participando inclusive ativamente. Muitas organizações, fóruns, etc., participaram em 2015 propondo, né, estratégias, políticas, ações para, de fato, incorporar no PPA de 2017. Agora, cá, resta a nós, então, é esse monitoramento todo. E, gente, quero dizer que a conjuntura é uma conjuntura que exige de nós não só proposição, mobilização, organização, controle e, fundamentalmente, uma grande articulação para que, de fato, a gente consiga sustentar
nessa arena, nessa esfera pública, os direitos e as políticas sociais públicas. Bom, então, para encerrar, né, o nosso encontro de hoje, eu trago uma frase do Boaventura de Sousa Santos, que eu gosto muito, onde ele diz que a democracia é todo o processo social, político e cultural por via da qual as relações desiguais de poder são gradualmente substituídas por relações de autoridade partilhada. Isso se dá tanto no espaço público quanto no espaço privado. Assim como também nós aqui estamos lutando para um outro mundo seja possível e uma economia solidária que já está acontecendo possa de fato disputar com este modelo de economia da qual a gente tanto questiona. Boa luta e vamos continuar batalhando pelas políticas públicas